Meus queridos, a paz do Senhor, grande alegria, estamos juntos, sempre é uma honra esse momento tão especial, para estarmos aqui servindo ao Senhor e ouvindo a sua palavra e adorando com louvores. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, 2 versículos apenas, o 19 e o 20. Mateus, capítulo 1, versículos 19 e 20. Estou muito feliz nessa noite, reencontrar os queridos irmãos e reencontrar um amigo, pastor Manuel Cunha, que está aí. Manuel Cunha, sempre uma alegria reencontrar. Manuel Cunha congrega lá no alto e nós tivemos juntos a década de 80 e de 90 juntos lá. Louvado seja Deus pela sua vida. Se eu for dar um tema a esta palavra que o Senhor me deu, o tema é reclamar versus amar. Reclamar ou murmurar versus amar. Será que temos reclamado muito? Será que estamos andando em reclamações, descontentamentos? Vamos deixar a palavra de Deus nos sondar nessa noite, através dessa reflexão. Em Mateus 1,19 está escrito assim: José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. O versículo 20 diz: tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Que Deus abençoe em cada coração a leitura. Irmãos, a atitude de José, que estava rumo ao casamento com Maria, ela é surpreendente e nos dá uma rica lição com muitos princípios espirituais. Porque você vê que José, quando percebeu a gravidez de Maria, tentou deixá-la secretamente. Mas por que secretamente? Porque ele não queria que ela fosse exposta. Não queria ser o canal da difamação, ou melhor dizendo, a informação de uma gravidez antes do casamento. Olha que interessante. Então José intentou no sigilo, quando ele percebeu que na mente dele, ele foi enganado por Maria, outro homem. E isso, naqueles dias, naquela realidade para a cultura de Israel, era um gravíssimo pecado. Mas o que ele pensou? Mesmo tendo sido enganado, ele pensou: eu vou deixá-la secretamente, não vou contar para ninguém, não vou trazer difamação ou infamação, não vou aflorar essa situação, porque o que Maria vai passar já vai ser muito grande com esse escândalo que vai acontecer. A atitude de José é surpreendente, porque as pessoas normalmente, quando se sentem enganadas, elas ficam com raiva, elas ficam com ira. Ah, me enganou, né? Eu vou contar para todo mundo. Eu vou contar para A, para B, para C, para D, para E.
Olha, eu não vou me vingar, mas eu vou acabar com essa pessoa com reclamação, com murmuração. Aliás, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Se eu estou falando a verdade, ninguém pode me atirar pedra. Mas essa realmente é a atitude que a Bíblia nos orienta? Essa realmente é a atitude de um homem de Deus e uma mulher de Deus, comprado pelo sangue do Senhor Jesus? É o posicionamento certo? Interessante é que quando nós somos enganados, ou quando nós ficamos irados e a gente colocar a mão para resolver, Deus tira a mão dele. Mas quando colocamos na mão de Deus, é para parar de acusar, é para parar de reclamar, é para parar de murmurar e deixar na mão daquele que trabalha poderosamente com justiça. Se ficarmos agindo, Deus tira a mão dele. Agora, o que me admira é que a Bíblia está chamando esse José, por essa atitude, de justo. E parece que não encaixa bem nesse quebra-cabeça. Nossa, por José não querer ser um canal para informar o pecado que Maria aprontou, que Maria provocou, que Maria fez, a Bíblia chama ele de justo. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é que esse José era um homem direito, era um homem honrado, era um homem respeitador, era um servo de Deus, um alto calibre, dizer assim, essa notícia ruim que aconteceu com Maria, poderá vir através de outros, mas de mim não. Eu não vou ser fonte de ficar passando essa informação tão triste de uma mulher tão consagrada como Maria, por meu intermédio, não vai para frente. Isso é uma pessoa, irmãos, como eu falei, respeitosa, honrada, direita, justa. Essa pessoa é como Jó, quando Deus diz diante dos anjos e o diabo lá, e Deus diz: viste meu servo Jó? Viste meu servo Jó? No linguajar nosso, o diabo dizendo: mas por que, Senhor, o Senhor está falando isso? Porque na terra eu não tenho ninguém igual a ele. Olha quem é Jó, Satanás, olha quem é Jó. Sincero, reto, temente a Deus, e quando vê o mal, ele se desvia. Não tem ninguém na terra como ele. Era o exemplo desse José. Esse José tinha uma integridade, meus irmãos, que ele não queria expor Maria. Ele não queria. Agora, interessante que a Bíblia diz que de uma mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Que água que está jorrando de mim, de você? Será que está jorrando água amarga ou está jorrando água doce? Uma mesma fonte não jorra duas águas. Ou nós somos pessoas que estamos vivendo reclamando de tudo, ou estamos perdoando por amor e vivendo em ações de graça diante do Senhor. Graças a Ti, Senhor, graças a Ti. Queridos, todos sabem que quem gosta dessas picuinhas, rivalidades, reclamações, murmurações, calúnias, são os espíritos malignos. Eles são como corvos que gostam de comer carniça, e eles se alimentam disso. Então, na minha vida e na sua vida, não pode ter essa carniça, não pode ter essas imundícies, não pode ter essa sujeira. Em nome de Jesus, nós vamos vencer pela graça do Senhor, e a nossa boca será fonte de bênção, fonte de falar coisas boas. É isso. Agora, não me venha com aquela desculpa, como muitos vêm. Chegam assim: eu sou sincero. Meu maior defeito é ser sincero. Eu sou sincero demais. Olha, guarda essa sua sinceridade para você. Melhor dizendo, é melhor engolir essa sinceridade. Porque a sinceridade, ela tem um limite. Um limite de não ferir a dignidade das pessoas.
Pode ser sincero, mas não destrua as pessoas ferindo a dignidade. É tipo, não, eu sou sincero, então eu passo como trator, eu atropelo, eu falo, eu reclamo, eu dou bronca. Não é assim não. Cada pessoa tem um limite de dignidade. O que é isso, essa dignidade? É que as pessoas pensam de si mesmo. Elas têm uma alegria de viver porque pensam bem de si mesmo, pelo menos nas suas limitações. Aí vai uma pessoa e destrói tudo isso. É tipo, uma pessoa, vou te dar um exemplo básico. Uma pessoa não estudou no ensino médio, não fez faculdade, está com dificuldade de parar no emprego. Aí chega o sincero e diz, você é um incompetente, não para em trabalho nenhum, nem tem condições de estudo nenhum, nem fez o ensino superior, incapacitado. Destruiu essa pessoa. Nem que ele seja assim, eu não tenho direito, você não tem direito, ninguém tem direito de destruir as pessoas. Sabe o que nós temos em nós? O amor de Cristo Jesus para amar as pessoas, para ajudar, para estender a mão. Esse negócio de ter uma palavra sincera para destruir as pessoas, Deus não se agrada disso. Mas vamos falar sobre a nossa reclamação para com os outros, para com os nossos irmãos, para com as pessoas que nós conhecemos. O que nós vamos escolher? Reclamar ou amar? Vamos escolher se queixar um dos outros? Vamos se queixar então. Então nós vamos se queixar e reclamar, e se queixar e falar mal, e murmurar, e reclama de um, e reclama de outro. É assim que o Senhor Jesus ensinou? É assim a igreja que vence as portas do inferno? É assim que vai se entrar no céu? Não é assim não. É o contrário disso. É amando, é perdoando, é tolerando. Está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo, Tiago 5 e 9. Não vos queixais uns dos outros, para que não caiais em condenação, para não cairdes em condenação. O juiz já está à porta. Então Deus não nos chamou para isso. Aí você fala, pastor, mas as pessoas têm tanto. Conhecer uma pessoa, convive mais perto dela, e se você admira, você vai ficar assustado, porque vai florescer os defeitos, as imperfeições. Quando conhecemos a distância, só vemos as qualidades, as virtudes, mas vai se aproximar para ver. Então, como que se ama? Como que vamos viver no amor que Jesus disse que essa seria a nossa marca, de nós amarmos uns aos outros? Ele diz, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como nós vamos cumprir isso? Olhando para a qualidade das pessoas. Se a pessoa errou, se a pessoa pecou, mesmo assim, olhe para o lado bom das pessoas, olhe para a qualidade das pessoas, tenha uma para com o teu próximo, para com as pessoas que estão te rodeando. É tipo olhar de mãe. A mãe pode ser mãe de um delinquente perigoso, perigosíssimo, violento. Vai perguntar e conversar sobre o filho dela. O amor não deixa ela mostrar o lado obscuro, ela só mostra a qualidade. Se ela for conversar sobre o filho dela, ela vai dizer, mas ele faz um desenho tão bonito, meu filho. O meu filho, ele dá cesta básica. O meu filho, ele empresta dinheiro se a pessoa precisa. O meu filho. Mas por que ela faz isso? Amor, amor, amor. Então Deus está nos chamando para amarmos uns aos outros em nome do Senhor Jesus. E sairmos fora da reclamação, da murmuração. Eu vou te dar um exemplo prático. Vou me usar eu mesmo aqui como exemplo. Por exemplo, se a pessoa olha para mim e fala, pastor, olha, eu me desculpe, mas eu não gosto do senhor. Não gosto do senhor, pastor. Não gosto da sua voz. Não gosto do seu jeito. Tudo bem, você tem o seu direito. Mas eu vou te pedir uma coisa.
pelo tempo que nós estamos juntos aqui como família de Deus, deixe de não gostar e passe a gostar, porque nós somos a família de Deus unidas aqui, e Deus está escrevendo a nossa história, e daqui nós vamos juntos para o céu. Essa é a nossa história de vida e não outra. Essa é a nossa história. E nós todos temos bebido de um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então deixa tudo de lado não gostar e passe a gostar em nome do Senhor Jesus, porque somos uma família só. Ah, mas eu não gosto da sua voz, não gosto da minha voz? Mas então lembre-se que muitas vezes essa voz que você não gosta, Deus deu uma palavra que abençoou a sua vida. Então não olhe para a voz ser através da palavra dele, usando essa voz. Ah, pastor, mas eu não gosto do seu jeito, você é muito alegre, você sorri, você cumprimenta os outros com uma alegria. Eu sou assim. Deus me tirou há 40 anos atrás de uma família espírita, envolvida em obras de feitiçaria. Deus me tirou de lá e trouxe para a sua família, e eu estou no meio da família de Deus até agora. Eu tenho alegria, eu tenho vibração, eu tenho contentamento, eu dou um sorriso, porque é a família de Deus, eu pertenço a essa família que foi comprada pelo sangue de Jesus. Quantos levantam a mão e dão um brado de glória ao nome do Senhor, aleluia! Irmãos, a nossa história de vida, ninguém pode apagar, porque é Deus que escreveu. Então o tempo passa, e a gente nunca pode reclamar da água que a gente bebe nessa fonte. É tipo, o pastor Manuel Cunha está aí, nós tivemos 20 anos juntos lá no Alto dos Remédios. É só lembrança boa. Lá nós bebemos água viva, lá nós comemos do banquete do Senhor, aquilo nos fez crescer em Deus. O tempo vai passar. Muitos aqui com o tempo, se Jesus não voltar breve a arrebatar a igreja, vai ficar idoso, vai ficar idosa. E quando você não puder nem vir mais à igreja, se te fizer uma visita, você vai dizer assim: que saudade daqueles dias em Vila dos Remédios, que saudade daqueles cultos e daqueles irmãos maravilhosos, porque aqui nós bebemos água viva que o Senhor nos dá, e aqui nós comemos do maná da palavra dEle, aleluias. Você sabe que uma pessoa, quando ela está nos últimos momentos de vida, ela não fica lembrando da casa que teve, da marca da roupa, do carro especial que teve, ou que queria ter, não é nada disso que ela lembra. Ela lembra dos momentos de atenção, dos momentos de amizade, dos momentos de carinho. Você sabe, nós estamos todos aqui, mesmo jovens. Se de repente um jovem Deus leva para trabalhar nos Estados Unidos, ele fica 10 anos sem aparecer aqui. Um de vocês passa lá nos Estados Unidos, naquela região, e visita aquele jovem que já está maduro, o tempo passou. Quando ele se lembrar daquele, ele vai sentir emoção, ele vai sentir contentamento, ele vai sentir amor. Então esse amor que existe, esse amor que é verdadeiro, é esse amor que Deus nos chama para vivermos nele no dia a dia. Agora, esse amor só dá para viver se não houver reclamação, se não houver murmuração. Esse amor só vai habitar quando nós estamos agradecidos a Deus pelo que Ele nos dá, em todas as áreas. Se você ficar reclamando da sua casa, da sua comida, do seu ganho financeiro, do seu trabalho, da sua igreja, do culto que está acontecendo, dos louvores que você não gosta, da pregação da palavra de Deus, ninguém vai te suportar mais, nem Deus, quanto mais as pessoas. Então nós não vivemos assim, nós vivemos em amor, nos importando uns com os outros, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas em amor, porque o mundo vive só em crítica, meus irmãos, só em crítica. Vou fazer uma crítica construtiva, é só crítica. Nós não, somos chamados à igreja para vivermos em amor. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu em Efésios,
também Colossenses sobre o amor, o que ele estava pensando quando ele escreveu sobre o amor? A gente pensa, ele estava pensando, se referindo ao amor, um lado de saudades, ou um lado de sentimentos, emoções. Está certo, eu sei que isso tem um bojo, faz parte do amor, mas o maior pensamento do amor, que o apóstolo Paulo está falando principalmente em Colossenses, que a igreja serviu aos santos, quando ele fala do amor da igreja, ele não está se referindo tanto a coração, mas a mãos. Amor não é sentimento, é mais do que coração, é ação, é ação. Amor é se sacrificar por aquele que está sofrendo, é dar uma atenção por aquele que é necessitado. Amor é pôr a mão no bolso. Amor é se desgastar, é dizer, meu irmão, o teu sofrimento, o que te aborrece, me aborrece também. O teu sofrimento, eu vou tentar te aliviar me esforçando na medida que eu tenho, porque eu amo você em Cristo Jesus e eu me importo contigo. Então amor é isso, ou dar uma atenção. Irmão, se alguém me para e diz, pastor, eu estou com problema, eu preciso de oração, ou estou com problema de saúde, eu recebo como se fosse eu mesmo, vou orar de madrugada, eu peço ao Senhor, eu fico um tempo orando, que demora às vezes um mês para entrar tantos outros pedidos, para mim deixar de orar, a não ser que a pessoa peça de novo. Mas o teu problema, o teu sofrimento, se eu te amo, eu tenho que de alguma maneira te ajudar, gastar meu tempo, minha atenção, meu buscar a Deus. A tua luta é tua luta, o teu chorar é o meu chorar, o teu sofrimento é o meu sofrimento, mas a tua alegria é a minha alegria também, o meu cântico de vitória diante de Deus. Por isso que quando Paulo escreveu que o marido ame a sua esposa, não é o amor de romantismo de Hollywood. Esse amor dos filmes de Hollywood de romantismo é só para conhecer a pessoa, mas o verdadeiro amor não é isso não. É o sacrifício que faz pela esposa, é a renúncia que o marido faz. Quantas vezes ele vai se negar para ajudar a cumprir o que a esposa está esperando dele. E isso é o verdadeiro amor, isso é a prática do amor. Tanto é que para falar sobre se estamos em reclamação ou se estamos em amor, eu quero dizer aqui em 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 7, que o apóstolo Pedro diz para que os esposos, marido, estejam coabitando com as suas mulheres com entendimento, porque elas são vaso mais frágil, em outras traduções, vaso mais fraco. Quantos esposos tem aqui? Quantos maridos tem aqui? Diz amém. Tem um número aqui. Quantas esposas tem aqui? Diga amém. Vocês sabiam, maridos, vocês sabiam, esposo, que uma das interpretações sobre tratar com entendimento a esposa como vaso mais frágil, uma delas, essa é muito importante, isso vai evitar muita reclamação. Não fique passando os problemas que vai preocupar a tua esposa, que vai dar motivo para incomodar ela. Ela não tem a mesma estrutura sua. Nós homens somos preparados por Deus para suportar as lapadas da vida, guardar dentro de nós. Mas a mulher, por ser vaso mais frágil, você deve guardar com você e falar no momento certo. Como assim, pastor? Eu vou te dar aqui uns exemplos e você vai entender. Se você, meu irmão, marido, subiu no telhado e chegou lá e viu que quebrou umas 10 telhas, o madeiramento está ruim, você vai precisar de um telhadista, para que quando descer você vai contar para ela? Para quê? Para deixá-la preocupada? Aí depois ela vai cobrar de você porque era para ter resolvido isso a semana que vem e você demorou um mês. Não fala nada do problema que você viu, guarda com você.
Aí você vai ligar para o telhadista, ele vai marcar com você daqui 15 dias, aí depois ele vai te mandar um aviso que ele não pode ir, aí você vai remarcar, se você tivesse avisado ela já ia reclamar um monte, porque marcou e ele não veio, esperou 15 dias ele não veio. Quando ele estiver perto de chegar, aí você fala para ela. Porque você vai dizer, pastor Rogério, ela precisa saber, ela é minha família, ela é minha esposa, ela precisa saber na hora certa. Não vai falar para ela ficar passando problema, para ela ficar desesperada, aflita, tenha entendimento. Ela é mais sentimental, é vaso frágil, não fica passando os problemas para ela, não dê lenha para ser queimado. Se lá na sua empresa você foi na reunião, e a reunião foi uma discórdia, e ela perguntar, como que foi a reunião? Você tem que falar, normal. Os problemas que tiver lá na frente, você não pode ficar passando para ela, estou achando que vão me mandar embora, lá está um corte terrível, eu qualquer hora vou. Para que passar preocupação, desespero? Para ela ficar desesperada, suporta você, segura você, guarda você, seja com entendimento, porque ela é vaso mais frágil. Pastor, dá um exemplo na Bíblia para mim disso que o senhor está falando, então eu vou te dar. Se o apóstolo Paulo tivesse uma esposa, quando todo mundo abandonou ele no julgamento, ele ia dizer, está vendo? Eu te falei para você não ser missionário. Olha gente, sem dinheiro e você em julgamento em Roma e ninguém vem te ver. Está vendo? Quem mandou? Olha, é você aquela patotinha sua, viu? É você e Timóteo, você e Barnabé, você e Silas. Vocês só pensam em ser missionário, sai sem salário nenhum. E olha, eu falei para você, aquelas igrejas, o Paulo, que você abriu, você tinha que cobrar um salário mínimo de cada uma, aí a gente ia ter dinheiro para tudo. Você fica aí com essa abnegação sua, só sofrendo por causa do evangelho, olha aí, está sozinho. Quem mandou ser missionário? Irmão, se ele tivesse uma esposa, ele não podia falar. Pastor Rogério, me dá mais um exemplo. Te dou esse exemplo aqui, que eu meditei nele. Se Abraão chegasse para a mulher dele e dissesse, olha, Sara, eu vou precisar sacrificar o nosso filho, porque Deus está pedindo. Sara disse assim, nós vamos sacrificar você antes. Se você ressuscitar, a gente pode pensar em sacrificar nosso filho. Nosso filho? Nunca! Tira da cabeça. Sara, foi Deus quem falou, vamos sacrificar você antes. Eu vou sacrificar você no altar de holocausto, que você já está velho, o nosso filho tem a vida toda pela frente. Vamos oferecer primeiro você, Abraão, para o Senhor. Aí a gente sacrifica no altar. Se você ressuscitar e voltar, a gente pensa no filho. Podia ter contado para a esposa? Podia ter contado? Não. Então você e eu temos que trabalhar com entendimento. Eu conheço um pastor aqui no interior de São Paulo, e ele tem 2 filhos que agora são casados, mas o filho dele, que não estava casado há 3 anos atrás, por sair da cidade do interior e ir para o escritório na outra cidade, atendendo, ele é psicólogo, ele dormiu no volante e o carro tombou na estrada. Eu achei interessante a ordem que a esposa dele deu para ele, que ele conta. Quando for chamado os dois, dizendo, o seu filho sofreu um acidente, a esposa dele olhou para ele e falou, antes a gente ver nosso filho, eu quero que você me comprometa comigo agora, que se o nosso filho machucou o rosto, você vai tirar uma parte de dinheiro que está guardado e vai pagar plástica para ele. Você tem que me prometer agora, antes da gente ir lá. E ele conta isso na mesa com ela. Aí ele ficou até assustado da intimação dela e falou, eu prometo, se machucou o rosto dele, eu tiro sim do dinheiro, uma parte do dinheiro guardado e a gente paga a plástica para o filho. Mas chegou lá, graças a Deus, não machucou nada o rosto, foi só a perna que ficou roxa, Deus abençoou, os meninos são uma bênção. Mas a intimação dela foi peso pesado. Então, o que a palavra está dizendo? Cuidado com as reclamações, não fique dando lenha no teu lar, contando todos os problemas, marido. Homem, guarda com você, sofra aí com você, coloca na oração diante de Deus.
e tudo vai ficar em paz e maravilha. Tem alguém dando glória a Deus aqui? Mas dá glória a Deus eu sei, porque os homens eu não sei se vão dar. Então eu falei um pouco da reclamação que nós temos com as pessoas, que precisamos perdoar. Em Colossenses 3,13 diz assim: se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Vamos perdoar, meus irmãos, uns aos outros, vamos tirar a má impressão, vamos jogar fora do que ficar julgando e falando coisas ruins. Nós somos o povo de Deus, vivemos para amar, vivemos para ajudar. Eu não estou pregando aqui que se apoia pecado, que as pessoas podem estar erradas, mas eu não posso ficar julgando, eu não posso ficar condenando, eu não posso ficar desprezando o meu irmão. E por fim, uma reclamação bem perigosa: não reclamar das obras do Senhor Deus, do que Deus fez, do que Deus não fez. Isso é perigosíssimo. Nós estamos esquecendo de um texto, da tentação de Jesus no deserto, que a gente tem em Mateus 4, tem em Lucas também. Porque lá no finzinho tem um versículo que diz: e o diabo o deixou por algum tempo. O diabo o deixou definitivamente? O diabo se afastou por algum tempo. O que significa isso? Significa que você está passando uma luta, o diabo se levantou contra você, aí você pede oração, você vai para oração, você faz consagração, e você chora: Senhor, que luta, de repente o Senhor vem e te dá vitória. Aí a gente baixa todas as armas. Aí passa uns meses e começa a reclamar de Deus, mas Deus, outra dessa, o diabo não desiste de nós. Então ele faz o quê? Ele perdeu aquela para Jesus, aí ele sai para renovar o estoque dos seus ataques e voltar a atacar de novo. Se ele faz isso com Jesus, não vai fazer comigo e com você? Então, uma batalha que você vence, não significa que você ganhou a guerra. Olha, pastor, no final do ano passado foi uma luta muito grande, pedi oração para o ministério, uma batalha enorme, Deus me deu vitória. Se prepara que ele está se reformulando para atacar com outra esse ano. Mas ele vai me atacar até quando? Enquanto a gente viver. É uma guerra, ele não vai parar. A Igreja Católica colocou um homem chamado Antônio como santo, mas ele foi antes da Igreja Católica ser fundada lá em Roma, antes de haver papa e bispo. Ele é do ano 250 ao ano 350. E esse Antônio foi para uma consagração, ele ficava orando na casa dele, se converteu, depois ele foi orar no campo, e ele começou a viver em oração, aí ele se afastou de casa para viver só em oração. Ele é o pai dos mosteiros. E aí ele falou para a família dele: eu vou ficar só nos desertos para viver em oração e meditação na palavra. E foi para o deserto, e os demônios tentando ele. E aí ele conta que o Senhor falou para ele: você vai morar agora num mausoléu dentro do cemitério. E ele mudou para o cemitério. O testemunho que escreveram dele é que os demônios ficaram loucos, dizendo: quem mandou você vir morar aqui no nosso território? Nós vamos acabar com você. E ele ficou lá uns anos no cemitério, no mausoléu. Os demônios não conseguiram acabar com ele. E depois Deus disse: olha, daqui você vai lá nas montanhas, avisa os seus familiares que vai demorar para eles verem você. E ele ficou muitos anos na montanha. Aí com 50 anos de idade, Deus disse: agora vai começar o seu ministério. Ele começou a pregar o evangelho com muitas curas, libertação, muita revelação, e viveu até 100 anos de idade. Agora o que conta dele é que, não sei se isso é verdade, né? Essa parte agora que o diabo dizer: olha, você me venceu em todas, com todos os meus demônios, eu vou até embora. Aí foi até uma esquina e voltou dizendo: mas como eu sou o diabo, eu não posso deixar de te tentar até o final da sua vida, Antônio. E voltou para continuar tentando o Antônio até o final da vida dele. Isso é para você saber que o inimigo não vai deixar de guerrear contra você nem contra mim. Então cuidado para não reclamar do Senhor. Oh Deus, mas eu tenho uma vitória, já vem uma luta. É o inimigo guerreando contra nós.
Irmãos, Israel foi duramente castigado no deserto porque não entendia o raciocinar de Deus. Tem que ligar-se na maneira que Deus vê, na maneira que Deus encara, na maneira que Deus raciocina, na maneira que Deus sente. Quando Israel disse, estamos com sede e não tem água, estava com sede ou não estava? Estava, eles estavam com sede, realmente, faltava água. Quando eles disseram, vamos morrer nesse deserto, eles estavam com medo ou não? Estavam, só que Deus tem uma indignação, uma ira com reclamação, que eu não sei nem explicar para vocês, mas ele fica irado. Pastor, como que o senhor podia representar essa ira de Deus, que Deus detesta a reclamação? Eu vou tentar transmitir uma comparação para você se aproximar do que Deus pensa. É tipo assim, uma pessoa está 2 anos desempregado, e é casado e tem vários filhos, e está dependendo de alimento que os outros dão, e não consegue emprego por nada, e de repente você vai e conversa com alguém, e alguém arruma um emprego para essa pessoa, e com um salário bom para essa pessoa. Aí você conseguiu, que vitória, glória a Deus, que bênção. Aí você vai conversar alguns meses com essa pessoa que você arrumou emprego, ela está reclamando do ar-condicionado do trabalho, ela está reclamando da mesa, ela está reclamando do salário, que você achou um salário bom, ela está reclamando do chefe, ela está reclamando do tempo para ir trabalhar, ela está reclamando de tudo. Meu Deus, essa pessoa, que raiva, essa daí tinha que voltar e ficar uns 5 anos desempregado para aprender a agradecer. Para de reclamar. É assim que Deus se sente. É assim que Deus demonstrou para os filhos de Israel. Fosse no deserto, Ele é Pai e é provedor de todas as coisas. Pastor, e se isso tudo que o senhor estiver pregando, a gente não aceitar e quiser continuar reclamando? Aí você vai falar com um professor. O melhor professor da vida se chama sofrimento. E é no sofrimento que a pessoa passa um período e depois recebe um diploma de ter passado naquele sofrimento, para aprender a ver as coisas de maneira diferente. O maior professor é o sofrimento. O maior professor, ele muda as pessoas, ele desmonta o orgulho, ele faz cair por terra a vaidade da pessoa. O sofrimento, ele chega e lapida mesmo, qualquer um. Então, o professor é o sofrimento. Mas aí, quando a gente sai diplomado de um período de sofrimento que Deus deu, é importante a gente viver em ações de graça, cheio de amor, em agradecimento, valorizando tudo, porque senão, aquele curso é cancelado e Deus se coloca na escola de novo do sofrimento, para você passar mais um período. E se eu perguntar nessa noite, quantos querem passar na escola do sofrimento, numa situação em que você vai sofrer muito para aprender? Ninguém quer. E quantos querem viver em ações de graça, agradecendo a Deus por tudo? É assim que Deus quer. Agradeça pelo teu trabalho, agradeça pela tua família, agradeça pela comida. Ah, pastor, hoje em casa não tem carne, é só ovo. Agradeça o arroz, o feijão e o ovo, agradeça. Pastor, tem pessoas que não gostam de mim. Agradeça, Deus muda o coração dessas pessoas, elas vão passar a te olhar com um olhar diferente. Pastor, mas como que eu vou agradecer se eu ganho pouco? Agradeça, Deus pode te promover nesse trabalho, Deus pode abrir uma outra porta, Deus pode prosperar o teu comércio, a tua empresa. Agradeça, bendiga, abrace, ame, perdoe. O que é isso, pastor? É a igreja de Jesus Cristo na terra, sem murmuração, sem reclamação, mas em ações de graça. Fica em pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, que a palavra dessa noite venha esquadrinhar o nosso coração. Vamos jogar fora toda reclamação. Quando as pessoas vierem contar coisas feias para nós, vamos começar a contar bênção e bênção e bênção e bênção.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas através dessa palavra o Espírito Santo está renovando a nossa fé, está renovando o nosso amor pelos nossos irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, os seus membros em particular, mas somos o corpo de Cristo. Oremos agora e vamos pedir perdão ao Senhor. Senhor, nos perdoe quando eu tenho falado, quando eu tenho reclamado, quando eu tenho caluniado, quando eu tenho murmurado, quando eu fico cheio de queixa, me queixando disso, me queixando daquilo, me queixando disso, me queixando daquilo. Coloca nos pés do Senhor Jesus, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida, porque Ele cuida. Você pode dizer: eu sei que tem coisas difíceis que eu passo na minha vida, que é permissão de Deus. Você sabe, existe um veludo preto que é colocado lá nas lojas de joias, tem aquele veludo debaixo das joias. Mas por quê? Ele está ali só com o objetivo de que o brilho das joias sejam mais vivos e reluzente. Se Deus te permitir um período de veludo escuro, eu profetizo, é para que o brilho da unção do Espírito Santo na sua vida seja mais vivo e reluzente. Vamos orar e glorifique ao Senhor por tudo. Te agradecemos, bendito Deus, te louvamos pela tua palavra. Nos ajuda a amar os nossos irmãos, perdoa por reclamarmos, perdoa por falarmos mal, perdoa-nos pelas falácias, Senhor, pelas calúnias, perdoa-nos por passar notícias más para frente. Nos ajuda, Pai. Pelo sangue de Jesus nos purifica, pelo sangue de Jesus nos limpa, nos ajuda a sermos cheios de amor pelos nossos irmãos, tendo o mesmo amor, uma mesma fé, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento. Aleluia! Toca nos nossos lábios com brasa viva do altar, tira a murmuração, tira o cochichar, tira o falar escondido que ninguém pode saber, tira as reclamações, em nome de Jesus, que possamos ser aprovados para a glória do nome do Senhor. Seja abençoado nessa noite em nome do Senhor Jesus, seja renovado nessa noite em nome do Senhor Jesus, seja santificado pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Amém.